Vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 14. Estamos nos últimos meses analisando as palavras de Jesus dentro do livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Não estamos analisando o Evangelho todo. Estamos abordando a viagem que Jesus fez entre a Galileia, norte de Israel, e Jerusalém. As paradas de Jesus, os relacionamentos que ele teve no caminho, os encontros, os milagres, os discursos, os ensinamentos de Jesus têm sido alvo da nossa conversa aos domingos aqui. Já estamos há alguns meses falando sobre isso e vamos continuar, porque essa conversa vai até o capítulo 19. Então a gente tem bastante coisa para aprender juntos aqui. Nós vamos ler Lucas 14 a partir do versículo 15. Antes de nós lermos, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Senhor, colocamos esse momento nas Tuas mãos. Nós precisamos de Ti, da Tua graça, do Teu amor e do Teu cuidado conosco agora. Que o Senhor nos visite especialmente neste momento. Nos abrimos o nosso coração para que realmente a Tua palavra encontre lugar dentro de nós, que ela nos corrija, nos exorte, nos cure, nos desnude, Senhor, e apresente as realidades erradas, as quais nós precisamos tratar, curar e trabalhar na nossa caminhada, Senhor. E que seja assim essa noite, que nada possa nos impedir de absorvermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós através da Tua palavra. Te peço misericórdia e graça como sempre, porque preciso de Ti para conversar com os meus irmãos a respeito de todos esses assuntos tão importantes. Me ajuda, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Lucas 14, versículo 15 diz: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está já pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isto ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O que Jesus quis dizer quando disse o que disse? Vamos lembrar onde Jesus está. Jesus está participando de um banquete. Interessante que é uma parábola que retrata um banquete. E Jesus está dentro da casa de um fariseu muito importante lá em Israel, participando de um banquete. Acontece que quando Jesus chega nesse banquete, isso foi alvo da nossa conversa semana passada, ele cura um homem, o que provoca um desconforto muito grande entre os presentes, porque era sábado, e Jesus questiona aqueles homens se não era aquele homem digno de ser curado, apesar de ser sábado, e eles ficam sem dar resposta nenhuma. Jesus cura aquele homem, e o que acontece é que Jesus começa, depois de fazer aquele milagre, a perceber a movimentação e o comportamento daqueles homens ali no banquete. E ele começa a falar sobre humildade, ele fala sobre serviço, ele fala sobre relacionamento, ele dá uma bela de uma lição àqueles homens, muito profunda e muito interessante. No final daquela conversa, um dos ouvintes de Jesus faz uma declaração muito interessante. Faz essa declaração no primeiro versículo que nós lemos. Vou ler de novo para você o versículo 15. Ao ouvir isso, essa explicação de Jesus, essa reprimenda de Jesus,
um dos que estavam assentados à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Outras versões bíblicas apresentam a seguinte frase: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Comer pão, dentro de uma cultura como a cultura judaica, nada mais é do que fazer uma refeição. Não é só comer pão como a gente imagina, algo maior, uma refeição, era o jeito que eles falavam. E esse homem, ao declarar isso, está querendo dizer uma coisa muito clara para Jesus e para todos aqueles que estavam presentes no banquete: graças a Deus, Israel comerá o banquete junto com Deus. É isso que ele está querendo dizer. É uma afirmação da convicção que todo judeu tinha principalmente na época de Jesus, de que Israel seria recolhida aos céus na vinda do Messias, no dia que Deus fizesse o banquete final. Eles se achavam realmente dignos disso. E quando Jesus começa a apresentar essa parábola, o caminho que Jesus escolhe é um caminho interessante, porque ele começa a desmontar essa convicção tão grande dos judeus. Ele começa a dizer, através da parábola que nós vamos analisar profundamente agora: olha, meu amigo, não é bem isso, a história não é bem essa, nós vamos entender melhor isso. Interessante porque Jesus estava num banquete, como eu falei, e apresenta uma parábola falando sobre banquete. Por que tanta essa história de banquete? Porque no Oriente e na cultura judaica, essa questão do banquete é uma coisa muito forte. Imagine você que o banquete era uma festa muito valorizada pelas pessoas daquela época, porque na sua maioria eram o quê? Camponeses. Gente que trabalhava de forma dura para obter o seu sustento. Pessoal que morava no campo, justamente a região onde Jesus está. Jesus não está em Jerusalém, Jesus está em trânsito dentro de Israel. Então, com certeza, ele estava passando por aldeias, por lugares pequenos, onde gente muito humilde vivia. Você imagina essas pessoas trabalhadoras que arrancavam o sustento da terra, a duras custas, né? Imagina sem tecnologia. Hoje tem aquele monte de trator, aquele monte de coisa, GPS, não sei o que lá, agrônomo para cá, agrônomo para lá. Naquela época era aquela plantação rude mesmo, que envolvia enxada, foice, essa coisa toda. Essas pessoas não tinham muito com o que se divertir, com o que celebrar. Quando era anunciado um banquete, uau! Todo mundo ficava muito feliz. Todo mundo ficava realmente muito alegre. Era alguma coisa muito especial. Qual era o protocolo de convite do anfitrião para os convidados participarem do banquete? O protocolo era o seguinte: o anfitrião convidava as pessoas e perguntava a elas: você estará presente no meu banquete? E aquela pessoa dizia: eu estarei. Era uma afirmação muito importante: ou eu não estarei, não é? Quando a pessoa dizia eu estarei, qual era a finalidade desse convite tão incisivo? Hoje a gente manda o WhatsApp, né? A gente manda um e-mailzinho, dá uma ligadinha, aquela coisa meio descompromissada. Se a pessoa chegar de última hora, pede uma pizza. Você imagina, naquela época não tinha nada disso. Qual era o problema? Era esse: o anfitrião da festa precisava saber quantas pessoas vinham. Se ele convidasse 10 e viessem às 10, ele teria que preparar comida para as 10. Se ele convidasse 5 e viessem 10, ele teria um problema. Se ele convidasse 10 e viessem 5, ele teria outro problema, porque comida era uma coisa difícil de se obter. Portanto, essa questão de quantos convidados eu terei na festa era muito importante. E ele obtinha essa informação das pessoas ao convidá-las. Depois que tudo estava pronto, o servo daquele senhor visitava cada casa dos convidados. Ele saía com a lista dos convidados. E ele ia visitar o convidado e confirmava a presença. Era uma maneira até mesmo de pressionar a pessoa: você tem que vir, está tudo preparado. E a parábola nos conta justamente esse caminho. Um senhor prepara uma festa, faz o convite, o primeiro convite é aceito. O primeiro convite é recebido pelos convidados de uma forma muito boa. O anfitrião prepara a festa e manda ao servo. Nós estamos aí nesse ponto. O que acontece é que os homens que aceitaram o primeiro convite,
e fizeram com que o anfitrião preparasse tudo, eles começam a, no segundo convite, rejeitar a presença na festa. Primeiro convite eles aceitam, mas o segundo não. E para negar o convite, Jesus diz que eles dão umas desculpas muito interessantes. 3 homens são colocados como exemplo. O primeiro deles diz que comprou um campo. Olha só o que ele diz no versículo 20 e alguma coisa, deixa eu achar aqui. 18, ele diz assim: o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Olha só que conversa furada é essa. Uma hora, assim, já talvez no final do dia, os banquetes eram à noite, o homem dá uma desculpa dessa. Ninguém compra um terreno sem antes avaliar o terreno, né, irmão? Você já comprou alguma coisa desse tipo assim? Imagina você comprar uma casa por telefone. Por favor, reserva essa casa aí para mim. Estou vendo umas fotos aqui na internet, tá bom já. De jeito nenhum. Todo mundo visita. Hoje em dia acontece isso com toda a modernidade que a gente tem. Imagina numa época como aquela, que os negócios eram mais difíceis de serem feitos. Outro aspecto interessante é que a terra, ela era considerada santa. O judeu considera a terra santa, uma dádiva de Deus a ele. E aquela região, uma região escassa, onde a produtividade não é muito boa. Eu tive a oportunidade de conhecer Israel no ano de 2000, e é uma terra deserta mesmo, mas não é aquele deserto de areia, é aquele deserto de pedra, quente, uma coisa interessante. Quando você sai do ônibus, um ônibus de ar-condicionado, bacana, rodando lá as regiões de Israel, você olha do lado de fora, tá as palmeiras, elas estão assim balançando ao vento, você fala, que legal, vou sair para fora, esse vento maravilhoso. Quando você sai do ônibus, do ar-condicionado, parece que é um secador de cabelo ligado na tua cara, assim, aquele vento quente, assim, uma coisa interessante, árido, tudo é árido, não se produz muito bem, e os terrenos que produziam bem, eles eram conhecidos, não era assim, o terreno do fulano, ele tem uma vinha linda lá, o terreno do ciclano, já não tem tanta produtividade, não era assim, todo mundo se conhecia, sabia muito bem qual era a área que produzia bem, e qual área que não produzia bem. Portanto, conversa fiada, desculpa fajuta completamente essa desculpa que esse homem deu. O segundo homem deu outra desculpa. O segundo diz assim que ele comprou juntas de bois e precisava conhecê-las e testá-las. Olha só, versículo 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Conversa furada também, né? Você imagina que alguém iria comprar 5 juntas de bois sem conhecer os animais? Já ouviu falar de test drive, irmão? É isso aí, naquela época também tinha o test drive. Olhava os animais, avaliava toda a condição dele, botava o bicho para puxar uma carroça, via se ele estava bem de saúde. Claro, óbvio, ninguém compra um carro hoje de olhos fechados, não tem isso. Outra desculpa realmente ridícula, né? Já era tarde da noite, aquele homem jamais sairia para testar animais uma hora daquela, mas era desculpa, né? Uma desculpa que ele estava dando. E o terceiro homem deu uma desculpa mais esquisita ainda, ele disse que casou. Olha só, ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Tipo assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Principalmente porque era uma mentira mesmo. Essa daqui talvez a mais esquisita de todas, porque em uma comunidade pequena, como aquelas que Jesus estava visitando, uma festa não poderia acontecer, aliás, 2 festas, melhor dizendo, não aconteciam simultaneamente. Nós estamos falando de vilarejos. Aí o fulano casou, todo mundo está sabendo que o fulano casou, vai dar festa. Aí o banquete não ia acontecer. Se o banquete está acontecendo, segundo o exemplo, segundo a parábola de Jesus, é porque não tem casamento nenhum marcado na comunidade. Quer dizer, mentira deslavada. Esses homens, eles estão dando um recado para o anfitrião. Um recado duro, um recado complicado. Sabe o que eles estão dizendo para ele? Minhas terras, meus animais, minha mulher, minha vida e os meus interesses são mais importantes do que o teu convite. Esse é o recado que eles estão mandando para um anfitrião. E Jesus continua a parábola dizendo que o hospedeiro, que o anfitrião, ficou irado. Como é que você ficaria, irmão?
aquele churrasco que você preparou com tanto carinho, convidou a família toda, os amigos mais próximos, e daqui a pouco começa a tocar o telefone, e sabe como é que é? Aconteceu uma coisa aqui, aí você percebe que tem uma conversa meio furada por trás, rola uma ira, né? Normal. Aquele homem, aquele anfitrião, o Senhor, diz a Bíblia que ficou muito irado. Mas a ira dele trouxe uma reação muito interessante. O versículo 21 continua dizendo assim: então o dono da casa irou-se, e ele deu uma ordem ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O senhor da festa, apesar de irado, ele deu uma ordem ao seu servo: saia pela cidade e traga os pobres, traga os cegos, traga os coxos, tudo está preparado. Vamos chamar outras pessoas para participarem da festa. Ele não cancela a festa, ele não desperdiça aquela comida toda, aquela coisa maravilhosa que havia sido preparada. Ele manda chamar aqueles que jamais poderiam retribuir a ele aquele presente, aquela graça, aquela dádiva. E ainda acontece uma coisa: o seu servo vai e faz isso, e volta e diz ao seu senhor: olha, eu já fiz isso, mas ainda tem lugar na mesa. Olha o 22 dizendo: disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Olha agora o que o Senhor diz. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Além de convidar os proscritos, quem são os proscritos? Aqueles que são inválidos perante a lei de Moisés, aqueles que não eram considerados como dignos, porque ele convidou os bons, os melhores, os mais importantes, eles não quiseram. A reação do Senhor foi convidar os proscritos, coxos, enfermos, inválidos, gente que segundo a tradição da lei não podia nem chegar perto do templo, judeus, mas inválidos perante a lei. Quando o servo dele diz: olha, eu já convidei esse povo, eles estão todos dentro do ambiente da festa, mas ainda tem lugar, o Senhor então apresenta algo ainda mais incrível. Ele diz: saia dos limites da cidade e vá convidar pessoas de fora, vá convidar outros, vá convidar os que estão passando pela nossa terra, vai convidar os estrangeiros. Encha a festa, encha o lugar e o banquete de gente, porque é isso que eu quero que aconteça. Vamos entender agora, irmão, essa parábola mais profundamente. O banquete significa o quê? Que banquete é esse que Jesus apresenta? Esse banquete é o banquete messiânico. É a introdução dentro de Israel da era messiânica. Lembre-se comigo, o povo de Israel não estava esperando o Messias? Não é esse o anseio de Israel? Não é esse, irmão? É. O Velho Testamento inteiro fala sobre isso. Virá o Messias, virá o Messias, virá. É sobre isso que Jesus está falando, sobre a chegada do Messias. Esse é o banquete. Quem são os primeiros convidados? Aqueles que eu falei, que o anfitrião foi de casa em casa, convidou pessoalmente. Esses daí são os líderes de Israel, a cúpula religiosa de Israel. E Israel de um modo geral, os judeus de um modo geral, são esses, habilitados segundo a lei, que frequentavam o templo, dignos, moralmente dignos, são esses. Quem são os coxos e pobres que o servo do Senhor convida na sequência da negativa dos primeiros convidados? São os proscritos de Israel, os inválidos, aqueles que são considerados inválidos perante a lei. E finalmente, quem são os de fora? Os gentios. Esses somos nós. Esses daí, que são convidados no final da parábola, somos nós. Algumas coisas claras são apresentadas nessa parábola para nós aprendermos. A primeira delas é que aceitar o dom de Deus, irmão, significa rejeitar muitas outras coisas. Aqueles primeiros convidados não quiseram fazer isso. Foram convidados de forma honrosa,
mas não quiseram abrir mão de coisas para estarem à mesa com o anfitrião. Quando Jesus apresenta o seu evangelho, ele não apresenta de forma enrustida ou de forma não clara o fato de que nós temos que largar coisas na nossa vida e priorizar a nossa relação com Deus. Isso não está escondido. Jesus disse claramente, por exemplo, lá em Mateus, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por diversas vezes Jesus dá essa ênfase de que é preciso abrir mão de coisas, de que é preciso escolher e priorizar o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Portanto, para que eu participe do banquete apresentado, que é o banquete da graça de Deus, representada nessa parábola que Jesus nos traz, eu preciso abrir mão de coisas. Ninguém escapa disso, irmão. Essa é a primeira lição clara que nós precisamos aprender. A prioridade ao reino de Deus. Não quero pontuar nada disso. Não quero trazer aqui alguns exemplos, quero deixar isso muito aberto para que você olhe para a sua vida e eu olhe para a minha e avalie o que é que eu preciso abrir mão para participar do banquete da graça. O que tem me tirado de sentar à mesa e participar do banquete do Senhor? É claro que esse convite, inclusive, pode se estender a vários aspectos da nossa relação com Deus. Nossa vida ministerial, nosso aprofundamento no conhecimento da palavra, nas questões de aprofundamento espiritual, vamos dizer assim. Você pode adaptar essa questão a muitas coisas, mas com certeza algo que não pode escapar de nós é que nós somos convidados pelo Senhor. Convidados a aceitar e a sentar em um banquete. E a decisão é completamente nossa. Ou nós sentamos aceitando o convite ou não. Essa é uma decisão pessoal de cada um de nós. Outra coisa que nós aprendemos rapidamente aqui é que para participar eu preciso não só aceitar o convite, mas eu preciso entrar na festa. Eu preciso estar dentro do banquete. Nós temos um convite, mas nós não participamos dessa festa se nós não entrarmos nela. O que é que o anfitrião queria? Presença de cada um. Sentar à mesa, dentro da cultura judaica, é alguma coisa que remete a relacionamento. Já falei algumas vezes aqui, alguma coisa mais profunda do que nós ocidentais entendemos, porque a gente é capaz de sentar no shopping, naquelas praças de alimentação, a gente senta uma pessoa do nosso lado que você nunca viu, às vezes fala alguma coisa, às vezes não fala, né? Para nós isso não é muito problema, mas para a cultura judaica, sentar-se na mesa com alguém é algo que tem peso. Peso de quê? De relacionamento. O que é que o anfitrião queria e quer? Relacionamento. Não há convite para relacionamento à distância quando se trata do reino de Deus. Não há convite para delivery. Manda vir. Evangelho é relacionamento e profundidade, proximidade. Evangelho é estar com Deus, andar com Deus, ter Deus na nossa vida dia a dia, convivermos com Ele, aprofundarmos na nossa relação com Ele. Nós não podemos terceirizar essa coisa. Recebi o convite, mas quem vai ser meu filho vai. Não tem isso. Não é um convite para que eu participe do jeito que eu quero, entendeu? O convite é: venha, largue o que você tem que largar, sente na mesa e participe do banquete. Não é um convite à la carte. Tipo assim, eu posso responder para o senhor que me fez o convite: olha, eu vou, mas eu só posso ficar tal horário. Eu quero o evangelho, mas eu quero um evangelho que eu administre esse evangelho. Muita gente quer sentar-se à mesa da graça e ditar as regras do evangelho para si. Eu quero um evangelho que me faça próspero.
e acabou. Porque a Bíblia diz isso, ainda dá uma bela de uma torcida, e eu quero isso. Ou eu quero um evangelho que seja adequado àquilo que eu gosto. Eu não gosto muito desse negócio de abrir mão de algumas coisas. Eu não gosto muito desse evangelho que exige de mim santidade, abdicar de algumas coisas. Isso daí eu não estou afim. Então esse é o evangelho à la carte. Não, não tem. Eu aceito o evangelho, deixo para trás o que eu tenho que deixar, sento na mesa e convivo com o Senhor do banquete, aceitando aquilo que Ele me dá. Esses são os primeiros entendimentos que nós temos a respeito dessa parábola. Guarde isso no teu coração e medite sobre isso. Temos uma semana inteira para a gente pensar um pouquinho sobre essas coisas, mas a nossa conversa se estende um pouco mais. A atitude daquele anfitrião de ir atrás de outras pessoas para a festa, logo depois que ele recebeu a negativa dos primeiros convidados, nos permite entender dois movimentos incríveis na história da humanidade, feitos por Deus para o homem, para com o homem. Dois movimentos muito legais. Para a gente entender melhor isso, eu vou usar um texto que está lá em Lucas, uma frase, uma palavra de Jesus que está lá em Lucas capítulo 4, acho que o pessoal vai projetar aqui, mas diz assim, Lucas 4, 26, só título de entendimento, tá, irmão? Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, da região de Sidom. Guarde o termo enviado. Versículo 27, Jesus continua. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. O que é que nos chama a atenção nesses dois versículos? Aliás, para entendê-los melhor, nós vamos inverter a ordem. Vamos começar observando o versículo 27. Esse versículo fala do primeiro movimento de Deus para com a humanidade. Vou ler de novo. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Você já ouviu aqui a história de Naamã? Naamã era um general do exército sírio, e ele tem uma criada na sua casa que é judia. E ele era leproso, poderoso, cheio de autoridade, mas leproso. A menina criada dele diz assim: se você for até Israel, você vai ser curado. É disso que Jesus está falando, da ida de Naamã para Israel. O primeiro movimento de Deus para a humanidade, a gente pode comparar à força centrípeta. Quem aqui estudou um pouquinho de física vai se lembrar disso. Aquela força de atração. É aquela força que traz para o centro as coisas que estão ao seu redor. De fora para dentro. Não foi isso que Naamã fez? Foi. Ele era sírio, não era judeu. E ele teve que vir a Israel, ser curado e ter uma experiência com o Deus de Israel. E se converter ao Deus de Israel. Então, o que nós precisamos compreender, irmão, Israel foi convidado em primeiro lugar. O convite de Israel foi feito por Deus em primeiro lugar. Aliás, Jesus deixa isso claro, que Israel era o povo escolhido de Deus. Então o núcleo começa onde? Em Israel. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 15, 24, só para você entender. Eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. Jesus deixa claro que a vinda dele como Messias foi para Israel. Então o que acontece? É que o primeiro movimento de Deus para a humanidade foi: venham para Israel. Venham de fora para Israel. Todos os povos e nações do mundo olhem para o Deus de Israel. Israel deveria ser a luz de Deus para os povos. Esse foi o plano de Deus ao constituir Israel. Ao levantar um povo que o servisse, que o amasse. Ele seria um povo que, o desejo de Deus era que aquele povo atraísse as nações. Então o primeiro movimento era esse: venham. Jesus se apresenta a Israel nessa condição, como primeiros convidados. Tudo foi preparado para eles, mas eles não
aceitam o convite. Lembra da história da parábola? Eles não aceitam o convite. Eles tinham, num primeiro momento, aceito o convite, porque era um povo de Deus. Mas quando chega o Messias em pessoa, eles rejeitam. Eles dizem: não queremos participar do seu banquete. E dão a Deus desculpas as mais esfarrapadas. Eles negam participarem do banquete. Aí acontece o segundo movimento de Deus. Ele está naquele versículo que nós lemos, versículo 26, lá em Lucas 4. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Agora a força muda. Ela deixa de ser centrípeta e se transforma numa força centrífuga, de dentro para fora. A força muda de direção. Agora não é mais venham a Israel. Agora é, os de Israel vão sair. Aqueles que aceitaram o convite vão sair. O evangelho e a graça vão alcançar a todos. Inclusive, é claro, prioritariamente é claro, determinantemente é claro, aqueles que não haviam sido alcançados inicialmente. Essa é a ideia dessa parábola. Ela apresenta essa mudança. Depois do líder, do senhor do banquete convidar os proscritos, ele percebe que ainda há lugar, e ele convida quem? Os estrangeiros. Agora, não é mais para dentro de Israel. Agora, o Messias chegou e foi rejeitado. Agora é para fora de Israel. João 1:11 nos diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa ação maravilhosa, centrífuga do evangelho que rompe as barreiras de Israel, sai de dentro do povo judeu, acaba o monopólio espiritual de Israel, e ele se espalha para proscritos e para estrangeiros, chamados gentios, como nós. Essa é a manifestação da graça de Deus sobre nós. Fomos alcançados por esse movimento, porque ele foi rejeitado como Messias para aquele povo que deveria recebê-lo. Isso acabou recaindo sobre nós, a graça do Senhor veio sobre nós. O mais incrível, irmão, e eu gostaria que você entendesse isso profundamente hoje, é a maneira como nós somos convidados a esse banquete. O Senhor dá uma ordem para o seu servo. Ele diz assim no versículo 23: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Está falando da gente. Está falando de nós, os que estão fora do perímetro de Israel, dos gentios. Ele usa uma palavra aqui forte, né? Obrigue-os a entrar. A gente precisa ter cuidado com esse termo, porque quando ele é mal utilizado, ele gera problemas muito sérios. Na Idade Média, por exemplo, na época da Inquisição, a igreja, usando esse texto, obrigou as pessoas a confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Matou gente. Venha para cá. Você é obrigado a aceitar a igreja e todos os sacramentos e toda aquela coisa da igreja na época. E matou gente por causa disso. Então o que quer dizer isso aqui? Vamos sair obrigando? Deus vai nos obrigar? Essa obrigação não é assim. Há um contexto cultural muito bonito aqui para a gente entender, que recai sobre a gente. Segundo a cultura da época, convites feitos inesperadamente deveriam ser negados. Você imagina se você está em casa à noite, bate alguém na tua porta, você morando lá em Israel há 2000 anos atrás. Oba, fulano, vim aqui te convidar, o meu Senhor mandou te convidar para um banquete. Mas quando? Daqui a alguns dias? Não, agora. A mesa está pronta, as velas estão acesas,
A música está sendo cantada, você foi convidado, tem vaga lá na mesa, vamos? A cultura dizia para a pessoa recusar. Sabe como a gente explica isso? Quando você ganha um presente, qual é a frase que a gente costumeiramente diz? Ah, não precisava. Não é assim? Costumeiramente a gente diz isso. Doido para abrir o presente, é claro, né? Feliz, uma orelha até a outra, assim, um sorriso porque ganhou. Mas a gente diz por educação, não é assim? Ah, não precisava. É a mesma coisa. Não! Era um constrangimento cultural. Porque é de última hora o convite, principalmente quando o convite era feito por alguém socialmente superior. Aí é que o convidado dizia, não, jamais, não vou, uma hora desta tarde, aquele homem rico me convidou para ir para a festa. Não. Veja como isso é forte na cultura judaica. Você se lembra de Jesus caminhando pelo caminho de Emaús? Já ouviu essa história lá em Lucas? Jesus está andando depois de ressurreto no caminho de Emaús, e ele é constrangido e convidado a entrar numa casa. Olha o que diz o versículo 28 lá em Lucas 24, só a título de complemento para o nosso entendimento aqui. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Está entendendo? Olha só a presença da cultura aqui, como Jesus reagiu àquele convite feito por aqueles homens. Então, o que é que nós podemos entender aqui? Que o anfitrião determina para o servo, constranja esse povo, gentilmente, a sentarem na minha mesa. Convença esse povo a sentarem na minha mesa. Tudo que eu preparei está pronto para eles. É preciso gentilmente arrastar o convidado para dentro da casa. Que graça incrível é essa? Porque já sabemos que o Senhor que convida as pessoas para o banquete é Deus. E já sabemos que os últimos convidados somos nós. E Ele dá uma ordem ao seu servo: convença esse povo a sentar na minha mesa. Convença-os gentilmente. Abra os olhos deles. Insista para que eles venham. Que graça é essa? Que compaixão é essa? De um Deus que fica insistindo para mim e para você: venha para a minha mesa, sente comigo, conheça a minha graça, conheça o meu amor, conheça tudo que eu preparei para você. Evangelho, boa nova. Rompa com as tuas desculpas, com as tuas dificuldades. Venha, uma insistência gentil e bondosa, feita para gente que não merece, feita para gente que não tem dignidade nenhuma e capacidade nenhuma de retribuir ao anfitrião aquele convite, feita para gente que nem muitas vezes entende o que é graça, feita para nós. É claro que Deus nos convida e nós podemos aceitar ou não esse convite, para sentarmos à mesa da graça do nosso Deus. Podemos nos comportar como os primeiros convidados? Estou muito ocupado, tenho muita coisa para viver. Eu vou desde que o Evangelho seja do jeito que eu gosto. Ou coisas desse tipo. Ou podemos ir para a mesa correndo, entendendo o convite, nos assentarmos na mesa e desfrutarmos da graça do Senhor. Irmão, partindo para o final da nossa conversa, eu quero dizer para você que a maior tragédia da vida humana não está nos erros cometidos por nós, nem nas coisas boas que foram deixadas de fazer, mas em rejeitar a dádiva
e o convite desse Deus gracioso para a gente conhecer a sua graça. Esse é o maior erro que nós podemos cometer, porque tudo corrobora para isso. Como nós entendemos aqui, o movimento foi mudado por nós e por amor a nós. Ele foi rejeitado pelos primeiros, mas se dispôs a ir atrás e convidar os outros, que somos nós. Hoje é dia de nós nos movermos em direção à graça do Senhor. Hoje é dia de nós sentarmos no banquete da graça, preparado por esse Deus, para cada um de nós. Let your kingdom come, let your kingdom come.